preparado para os nossos corações. Assim eu agradeço em nome de Jesus. Amém. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos. Por favor, abra as vossas Bíblias. No Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 12. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12. Nós vamos ler um texto na palavra do Senhor que está registrado dentro desse capítulo. Nós faremos menção do verso 1 ao verso de número 5. Queremos louvar ao Senhor pela oportunidade que Ele nos concede de mais uma vez estarmos em sua casa, reunidos em sua presença, para poder adorar a Ele e bendizer o seu santo nome. Nós abrimos esse propósito de estarmos aqui 4 quartas-feiras, clamando a Deus por cura e clamando a Deus por libertação. E eu creio que Deus, Ele tem um propósito em cima desta campanha, desse propósito. Deus, Ele tem algo a realizar no seio da sua igreja. Então eu peço que você esteja atenado, que você esteja ligado nos céus e esteja sensível à voz do Espírito Santo, porque Ele quer ministrar algo poderoso sobre a sua vida. Queridos, Deus, Ele é um Deus de surpresa, como foi mencionado na oração do diácono William. Deus, Ele é um Deus que Ele surpreende em todos os momentos. A Bíblia diz que Ele é um Deus que Ele faz nova todas as coisas. Deus não trabalha na mesmice. Deus não é um Deus de mesmice. Quando menos você esperar, Ele entra em cena na minha vida e na sua vida. E Ele muda a história. Amém? E Ele muda, Ele faz porque Ele é Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Então, independente da forma que você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está a sua fé, eu não sei como está a sua expectativa, mas eu quero te dizer que Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem algo novo para a sua casa, algo novo para a sua família. E Ele vai realizar um grande milagre, porque Ele é Deus. Vamos ler, queridos. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 12, verso 1 a seguir, está registrado assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem Ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas o Iscariotes, um dos discípulos, aquele que estava para trair, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor foi dado aos pobres? E ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava do que era colocado nela. Mas Jesus lhe disse: deixe-a, que ela guarde isso para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Eu falei só até o 5 e acabei lendo até o 8, mas glória a Deus, aleluia. Toma o seu assento, glorificando a Jesus.
Alguém veio para sentir a presença de Jesus aqui? Ele está em nosso meio. Ele está em nosso meio. Amados, esse capítulo 12 está registrando um acontecimento na casa de uma família. Família esta que desenvolveram um laço de amizade, de intimidade muito profunda com Jesus. A Bíblia vai registrar 3 acontecimentos envolvendo esta casa. Há 3 registros citados sobre a casa de Marta, a casa de Maria e a casa de Lázaro. Este aqui é o último acontecimento que é citado dentro desta casa. A primeira vez que a Bíblia faz menção dessa família, a primeira vez que a Bíblia faz menção dessa casa, a Bíblia vai dizer que eles vão ceder a casa deles para que Jesus pudesse hospedar ali com seus discípulos, quando em viagem, na evangelização, Jesus pudesse ficar ali com seus discípulos. A primeira vez que a Bíblia vai falar sobre essa casa, vai dizer que eles abriram as portas da sua casa e com muita alegria eles vão receber Jesus dentro daquela casa. E a maioria aqui conhece essa passagem, porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus vem, eles recebem. Marta, ela vai ficar agitada e ela vai se preocupar com o serviço da casa. Então, quando ela vê que está Jesus e os seus discípulos, então ela vai começar a organização da casa, preparar o alimento, arrumar a casa, para que tudo esteja em perfeito estado e Jesus seja atendido e recebido dentro daquela casa como ele merecia ser recebido. A Bíblia vai dizer que naquela ocasião, Maria, ela vai se assentar aos pés de Jesus para ficar ouvindo os ensinamentos que Jesus estava trazendo para aquela casa. Então está Lázaro assentado junto com os discípulos, Marta está servindo e Maria está aos pés de Jesus ouvindo. E na primeira vez que essa casa ela é citada, a gente vai perceber que essa casa ela está funcionando dentro de uma perfeição muito grande. Essa passagem vai nos dar detalhe que essa casa ela não tem falta de nada, porque dentro dessa casa tem provisão não só para a família, mas também para aqueles que vêm de fora. Esse texto nos informa que aquela casa é uma casa próspera. Há uma prosperidade dentro daquela casa, porque o que tinha dentro daquela casa não supria somente a necessidade de Marta, Maria e de Lázaro, mas eles tinham em abundância para também receber mais 13 homens dentro da sua casa. E observe, querido, que homem com homem, e ainda mais naquele tempo, nas viagens que Jesus fazia. Eles não andavam de carro, eles não andavam de trem, não tinha Uber naquela época. As viagens, na sua maioria, era feito andando. E agora imagine alguém andando uma manhã toda e chegando na sua casa na hora do almoço. 12 homens chega de surpresa. Se for uns irmãos abençoados que eu conheço, varão de Deus, eu acho que a irmã Marta ia preocupar e muito. Mas a Bíblia não mostra que ela está preocupada de faltar suprimento para atender Jesus e os seus discípulos. Não,
ela só fica correndo para lá e para cá para organizar e preparar o almoço, né, e preparar o café e arrumar a casa. E ali a Bíblia vai dizer que ela está tão preocupada com o serviço, porque Marta é isso, Marta é serviço. E ela sabe servir, e ela chega para Jesus e diz: Senhor, tu não importa, porque tem tanta coisa para fazer aqui, há tanto serviço dentro dessa casa, e minha irmã não está me ajudando, e ela está aos teus pés. E aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, tu estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só te é necessário, e a tua irmã escolheu a melhor parte, que é estar aos meus pés. Então a Bíblia vai dizer, querido, que essa casa é uma casa que está em perfeita harmonia, tem suprimento, eles têm alegria para poder receber as pessoas em sua casa, eles têm hospitalidade, eles têm prazer de receber Jesus dentro daquela casa. É uma casa próspera, está tudo fluindo, está tudo andando de vento em polpa, como a gente costuma dizer. A casa está uma bênção. Só que aí vem o segundo episódio sobre a casa de Lázaro, Marta e Maria. E o segundo episódio, que é o episódio do meio, já não é um episódio como no primeiro. O segundo episódio já não é um episódio de uma casa que tem alegria, de uma casa que tem gozo, de uma casa que todos estão ali transbordando de alegria em receber Jesus e os seus discípulos. O segundo episódio que a Bíblia fala dessa casa é um episódio de percas, é um episódio de dor, de lamento, porque a Bíblia vai dizer no capítulo 11 que Lázaro, o cabeça daquela casa, ficou enfermo, e aquela enfermidade leva Lázaro à morte. E então as suas irmãs mandam avisar Jesus e dizer: Senhor, o teu amigo a quem o Senhor ama está enfermo e está à morte. E Jesus, sabendo, Jesus não vai de imediato. Jesus não vai àquela casa no dia em que eles pediram, em que eles comunicaram que uma enfermidade estava assolando aquela casa. Por que Jesus não vem naquela hora? Porque Jesus tinha um propósito. Porque Jesus tinha um plano. E só aqui eu já faço uma aplicação para a minha vida e para a sua vida. Quando Deus não responder a sua oração na hora que você quer, entenda que o plano e o propósito dele é maior do que aquilo que você está pedindo. Tem coisas que a gente pede e Deus concede na hora, em uma semana, em um mês. E tem coisas que a gente pede, comunica, clama, chora, ora, e temos que ficar na perseverança da espera até que Ele atenda a nossa petição. Mas tem uma lição dentro disso, e eu repito mais uma vez: todas as vezes que a minha oração e a tua oração não for respondida na hora em que eu e que você quer, é porque o plano de Deus é maior para a minha vida e para a tua vida. Então, se você entrou aqui e tem algo que você tem buscado a Deus há 1 ano, há 6 meses, há 2 anos e ainda não aconteceu, alegra o teu coração e prepara a tua alma, porque vai chegar o dia de você dar um culto de glória ao nome de Jesus. Então observe, queridos, que ela manda avisar, mas Jesus não vem. E quando Jesus tarda, Lázaro morre.
E aí quando Jesus entende pela revelação da divindade, que eles sabem que Lázaro aos seus discípulos, vamos para Betânia, porque o nosso amigo Lázaro está dormindo. E os discípulos olham para Jesus e dizem assim: mas se ele está dormindo, não precisa a gente ir lá. Se Lázaro está dormindo, deixe que alguém o acorde, ou quando o sono acabar, ele acorda. E aí Jesus vai e fala claramente para eles: não, Lázaro não é esse sono que eu estou falando. Lázaro está morto. Agora eu imagino no momento em que Jesus fala para os discípulos que Lázaro está dormindo, e eles questionam por que voltar a uma caminhada de 2 dias andando para visitar alguém que está dormindo. E aí Jesus fala para eles e diz assim: não, ele não está dormindo do jeito que vocês estão pensando, ele está morto. E aí eu imagino a mente dos discípulos, mas nesse instante ele falou que era um sono, que ele estava dormindo, adormecido, só que agora ele está dizendo que está morto. Por que ele está dizendo isso? É porque a morte para nós seres humanos é o fim de tudo. E para aquele que é o dono da vida, a morte é apenas um sono. Na hora que ele quiser, ele leva, ele traz, ele levanta, ele acorda, ele faz o que ele quer. Aquilo que para você é o fim, para ele é apenas o começo. Aquilo que para mim e para você não tem mais jeito, para ele está dizendo: calma, para você morreu, mas para mim está dormindo. Por quê? Porque eu tenho o poder de trazer de volta na hora que eu quiser. Oh, eu já vou te dar 1 minuto para adorar a Deus aí. Feche os teus olhos e adore a Deus por 1 minuto. Sinta a presença dEle que está neste lugar. Sinta a atmosfera de glória que está aqui neste lugar. Aquilo que para você é o fim, Jesus está dizendo: não, é só um sono, é só um momento. Aquilo que para você virou uma tempestade, aquilo que para você já não há mais a luz do sol, Jesus está dizendo: calma, calma, calma. As nuvens vão passar, o céu irá se abrir, o sol vai voltar a brilhar na tua vida. Calma, calma que eu estou no controle, calma que eu estou na direção. Elebergue me comando trefácia, Jesus trouxe pessoas aqui hoje para dizer para alguém: eu estou no controle da tua situação. Você pode adorar. Cheia, steki alastuhana kavaste kelefa, adaicho haplaicho foste de kefawa, eliabakalavashura makala. Ele está na casa, irmão. Eu estou sentindo a presença dele. Eu vou pregar, mas não tem como ficar parado sentindo a glória e sentindo a presença dele. Aleluia. Então, se você está sentindo que ele está aqui e que ele está na direção da tua vida, então vai, adore a ele aí, glorifica, expressa a tua adoração. Isso, reage. Ele é maior. Então Jesus volta, e quando Jesus chega na cidade, alguém corre e avisa aquela casa que Jesus estava na cidade. E a Bíblia vai dizer que Marta vai deixar a casa e vai correr em direção a Jesus. E o texto diz que Maria permanece na casa.
Marta corre, se lança aos pés de Jesus e diz: se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. O que ela está querendo dizer? Se o Senhor tivesse atendido no dia em que eu orei, mandei a mensagem, esse mal não tinha acontecido. Às vezes a gente acha que o nosso tempo, a nossa forma de pensar é a melhor, e às vezes a gente quer até ensinar Deus a trabalhar. Mas se o Senhor tivesse atendido no dia que eu falei, quando eu comecei a orar, se o Senhor tivesse escutado, a nossa casa não estaria em luto. Não teria acontecido toda essa desgraça. A casa que no primeiro episódio é um lar de alegria, a casa que no primeiro episódio é um lar de aconchego, um lar de recepção, de hospitalidade, de provisão, agora é um lar que está enlutado, é um lar que está em pranto, porque a morte chegou e roubou deles a alegria. A morte bagunçou com tudo aquilo que foi construído na primeira visita de Jesus. E aí Marta olha para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse vindo no dia que eu mandei a mensagem, isso não teria acontecido. Sabe o que ela está querendo dizer? Ela está querendo dizer para Jesus assim: se o Senhor tivesse vindo enquanto ele estava enfermo, eu estava acreditando que ainda tinha solução. Se o Senhor estivesse aqui antes dele fechar os olhos, ainda tinha jeito. Aí tem coisas na nossa vida que parece que enquanto você está envolvido no problema, enquanto as coisas estão ali, parece que ainda tem jeito. Quando acontece de haver já uma separação, algo, parece que não tem mais jeito. Para a gente é a mesma situação de Marta. Enquanto está enfermo, enquanto o negócio ainda está ali, então a gente ainda acredita que Jesus ainda pode entrar, ainda pode resolver. Mas uma coisa que já foi desfeita, que já se dissipou, quando a morte chega, e é isso que ela diz: se o Senhor tivesse vindo enquanto havia enfermidade, ainda tinha jeito. Só que o Senhor deixou para vir depois que a morte chegou. Aí Jesus olhou para ela e disse assim: Marta, o teu irmão há de ressuscitar. Oh glória. Calavai, astorra da gachurabacaia. Se tu não der um glória com isso aqui, meu irmão, nós vamos orar daqui a pouco para a gente ir para casa. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Marta, se eu viesse orar por Lázaro quando ele estava enfermo, Lázaro teria um testemunho de uma cura de uma enfermidade. Oh, remaia, meu Deus, eu estou sentindo Jesus aqui. Não, se eu tivesse vindo no dia que você queria, você ia ter um testemunho de uma dor de cabeça curada. Você ia ter um testemunho de algo, de uma enfermidade curada. Sabe por que, Marta, que eu deixei a morte chegar? Porque eu quero que a tua casa seja palco de testemunho profundos, que vai mexer com essa cidade, que vai mexer com a vizinhança, que vai mexer com o bairro, e muitas vidas irão glorificar o nome do Eterno.
Pega na mão desse crente cheio do Espírito Santo que está do teu lado, que eu já estou quase correndo aqui para lá e para cá. Pergunta para ele: tu quer testemunho de uma cura ou testemunho de uma ressurreição? O que você quer para a tua vida? Testemunhar de coisas pequenas ou tu quer testemunhar de coisas grandes? Tu quer testemunhar de coisas que a medicina resolve ou tu quer testemunhar de coisas que são impossíveis para a medicina? E é por isso que Jesus às vezes demora, é por isso que às vezes Jesus não vem na minha hora e não vem na tua hora, é porque o testemunho será grande. Adora Ele aí. Ei, calavas, terrevácia. Ora, churabacaias, terra. Ei, ramacho. Que presença linda. Deixa fluir, irmão, não fica preocupado não, eu vou pregar, mas deixa a presença de Deus fluir, porque enquanto Ele está fluindo, Ele está curando, Ele está tratando, Ele está trabalhando, Ele está renovando, Ele está te levantando, Ele está te animando, Ele está te dando uma injeção de fé aqui nesta noite, Ele está te dando uma injeção de esperança. Ele é plaio, é fal, a céu, é alabaio, covaceia. Eu estou pregando para você que já passou várias madrugadas acordada, chorando e dizendo: Deus, será que vai acabar? Será que será que eu vou ver o meu lar desfeito? Será que eu vou ver minha família desfeita? Elebel, é comandaia, só mandaia. Aí Deus está dizendo: eu não fui na tua hora, porque o que eu vou fazer na tua história vai revolucionar. Alguém pega, alguém pega, alguém pega, alguém pega, alguém pega, alguém pega. Tem alguém recebendo essa palavra? Jesus disse para ela: calma, teu irmão vai ressuscitar. Aí veja como a mente de Marta está. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas na ressurreição dos últimos dias, no fim dos tempos, quando os mortos ressuscitarem e estarão diante do Senhor. Aí Jesus olha para ela e diz assim: me mostre onde vocês o colocaram. E ela diz: vem ver. Quando Jesus vem, Maria corre, abraça Jesus. Jesus pergunta: onde vocês o colocaram? E havia uma multidão naquele lugar. Havia muitas pessoas na expectativa, porque aquelas pessoas foram para aquela casa para consolar aquela família que estava enlutada. Se Jesus vem no dia da enfermidade, não tinha ninguém ali. Mas quando ele vem, quando a morte chega, tem muita gente para presenciar o que ele vai fazer. É porque a gente é pequeno, mas deixa eu te dizer, Deus está preparando todo um cenário para Ele cumprir na tua vida a promessa. Tem
gente que precisa estar lá. Se Deus fizer na tua hora, as pessoas que precisam ver o que Deus vai fazer na tua vida não vai estar lá. Não vai ter caia cheia. Então deixa Jesus trabalhar do jeito dele, porque ele está preparando um cenário. Agora olha que coisa interessante. Há uma multidão que está ali para consolar aquela família. Observe, queridos, que se o Senhor atende a Ana em 1 Samuel, se Deus atende a primeira oração de Ana, Ana talvez só teria um filho, supriria a sua necessidade emocional, o seu desejo de ser mãe, mas não teria um impacto tão grande sobre toda a sociedade. Só que o que Deus faz? Ana está pedindo, mas Deus não entrega no dia que ela pede. E o tempo vai passando. Alguns estudiosos dizem que foram 20 anos de espera. Mas ela está ali. E para piorar a situação, a gente conhece a história que a Bíblia vai dizer que uma escrava que dava filhos para o seu esposo apirraçava, zombava e criticava Diana todos os dias que ela ia para a igreja. Você sabe o que é você conviver na mesma casa com uma pessoa que dorme com seu esposo e ainda depois fica zombando de você? Isso, homem. Só que Ana no joelho. Qual é o nosso problema? O problema é que a gente quer mudar de cidade, o problema é que a gente quer mudar de bairro, o problema é que a gente quer mudar, o problema é que a gente quer mudar e a gente não quer esperar Deus fazer. Por quê? Porque eu quero no meu tempo. Porque eu quero do meu jeito. Eu quero na minha hora. Só que tem coisas que Deus não vai fazer na minha hora e na sua hora, vai fazer no tempo dele. Por quê? Porque ele diz para Jeremias e para a nação de Israel, em Jeremias capítulo de número 29, eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos de paz e não de mal, eu quero dar o bem que vocês desejam, e então vocês me buscarão, e me invocarão, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe o que ele está dizendo? Sabe por que eu não faço na sua hora? Porque eu é que sei os planos que eu tenho na tua vida. Eu é que sei os planos que eu tenho com você. Então aguenta firme. Fala para alguém que está do teu lado, aguenta firme. Fala para ele. Vai acontecer. Só que aí os anos estão passando e ela está orando. E cada vez que ela ora, Deus vai trabalhando no propósito de Ana. E aí Deus diz, eu imagino Deus olhando e dizendo, Ana, você queria um filho, e eu quero te dar um filho. Só que eu vou te dar um filho que não vai só suprir a tua necessidade emocional, que vai só suprir o teu desejo de ser mãe. Eu vou te dar um filho que, além de suprir o teu desejo emocional, de suprir a necessidade de ser mãe, eu vou te dar um filho que vai assentar na maior cadeira desse país. Eu vou te dar um filho que eu vou falar com ele face a face. Eu vou te dar um filho que será um dos maiores profetas que essa terra já viu.
Eu vou te dar um filho que vai restaurar o meu templo. Derrachaio. Então tu não vai ter simplesmente o prazer de dizer eu fui mãe. Você vai dizer assim: valeu a pena eu orar, porque Deus me deu um filho e ainda me deu um juiz. Oh glória, ainda me deu um profeta. Eu vou te dar 30 segundos para adorar, que eu vou encerrar a mensagem. Se está demorando é porque Deus está caprichando. Se está demorando, Deus está caprichando. Se está demorando, Deus está trabalhando, Deus está preparando. Vai acontecer do jeito dele. Oh glória! Tem alguém que acredita nisso aí? Deus vai mudar a história de muitas pessoas aqui nessa noite. Talvez eu estou pregando para alguém que se encontra dentro desse contexto em que a casa de Lázaro, Marta e Maria se encontravam. Uma casa que antes tinha prosperidade, uma casa que antes tinha tudo em harmonia, uma casa que tinha alegria, onde tudo estava bem, mas de repente entra uma enfermidade, de repente entra um desemprego, a porta do comércio fechou, de repente o casamento foi abalado, sua saúde emocional. Algo entrou que desestabilizou toda a sua casa não é mais a mesma. A sua vida não é mais a mesma. E aquilo que antes você fazia com alegria, hoje você está fazendo em lágrimas, em choro, em pranto. Mas eu vim trazer uma palavra para você. No primeiro dia desse propósito, a tua casa vai voltar a ser o que um dia foi. Não, alguém pega essa palavra. A tua vida vai voltar a ser o que um dia foi. Teu casamento vai voltar a ser o que um dia foi. Tua família vai voltar a ser o que um dia foi. Tua empresa vai voltar a ser o que um dia foi. A tua conta vai voltar a ser o que um dia foi. Deus grande. E aí Jesus pergunta para elas onde o colocaram, e elas disseram: vem ver. E a Bíblia diz que quando Jesus chega diante do túmulo, o túmulo deles não é como o nosso hoje, né, uma cavidade feita no chão. Naquela época eles abriam, né, uma cavidade em um monte, em uma pedra. Não era um sepulcro ao chão como o nosso. Eles abriam e ali eles faziam todo aquele processo do embalsamento, e aí colocavam uma pedra tampando a passagem daquele lugar. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima do túmulo, a multidão está em volta dele. A multidão está em volta dele. Aí Jesus chama Marta e diz assim: Marta, tire a pedra. E ela diz assim: Senhor, mas já é morto de 4 dias e está cheirando mal. A Bíblia diz que Jesus chorou diante do túmulo de Lázaro. Um dos menores versículos da Bíblia diz assim: e Jesus chorou. Jesus chora porque ele fica comovido de ver o estado em que aquela família estava. Querido, sabe o que isso nos mostra? Que
Deus, mesmo que Ele não está respondendo no nosso tempo e na nossa hora, não quer dizer que Ele está agindo de uma forma que Ele não está sensível com a sua dor. Isso não quer dizer que Ele não está contemplando sua dor. E tudo que o adversário quer é que, enquanto as coisas não estão acontecendo no seu tempo e na sua hora, tudo que ele quer é que você comece a acreditar que Deus não está te vendo e não está te respondendo. Por que que Jesus chora? Porque Jesus mostra que ele era sensível ao que eles estavam passando. Só que diferente da gente, que na nossa sensibilidade a gente já quer agir de imediato. E Jesus, na sua sensibilidade, ele sabe esperar até a hora certa. Então, não é porque ainda não aconteceu que Jesus não está vendo e não conhece o processo que você está passando. Ele está vendo nos mínimos detalhes. E mais, Ele sempre está do seu lado. Ele sempre está do seu lado, trazendo conforto, não permitindo que você desista, não permitindo que você chute o pau da barraca, como a gente costuma dizer, e deixe tudo, ainda que venha aquela vontade, e no momento da ira, porque a gente está nervoso com a situação, preocupado, a gente está angustiado, porque a situação está mexendo, e a gente diz, quer saber, vamos acabar, vamos fazer, e aí quando você está, daqui a pouco ele vem trabalhando, dizendo, calma, respira, calma, respira, calma. Aí quando você acalma, aí ele diz assim, continua, porque eu estou contigo. Ora, vai chorar. Alguém já ouviu essa voz dele falando no teu espírito, no teu coração? Se é verdade isso, levante essa mão, adora ele aí, glorifica o nome dele aí. Vou encerrar falando sobre essa casa. Uma vez, tem alguns anos atrás, eu passei um processo muito doloroso. Os irmãos são mais antigos aqui, sabem. A obra, ela traz muitos desafios para a vida de um líder. E tem muita coisa que acontece que dói demais e que machuca demais. E alguns anos atrás, alguns líderes que foram formados aqui, com as pessoas que a gente acreditou, que investiu, que formou, e acabaram nos traindo, levando a igreja que a gente havia estabelecido e os colocado para estar pastoreando. Aquilo ali, irmão, foi uma punhalada, assim, uma facada que eu fiquei muito tempo ruim, e hoje eu entendo que na época eu fiquei depressivo, e eu fiquei num estado tão terrível, que o meu dia estava bom, mas quando dava a hora de vir para a igreja, meu coração disparava dentro de casa, e eu entrava em pânico, e eu vinha dirigindo por esse anel viário, e quando eu chegava para entrar ali, o coração fazia, e falava assim, volta, o que você vai fazer lá? Mas eu tinha que vir. Irmão, e como é doloroso. E eu sei o que é dor. E você é um líder e às vezes vem na sua mente pensamento de suicídio. Quantas das vezes eu dirigindo nesse anel viário e na minha mente vem, joga de frente da carreta, acaba com tudo. Por quê, pastor? Porque não foi só isso. Porque isso afetou minha vida emocional, abalou toda a minha estrutura. E na consequência disso também abalou minha esposa. E ela também entrou num processo de depressão. E nesse processo de depressão, algumas vezes, ela acordava na madrugada, ela arrumava as coisas dela e dizia, eu vou embora que eu não aguento mais. Vamos embora dessa cidade. Vamos sair daqui que eu não aguento mais essa vida. E aí ela vai, eu tenho que pegá-la e falar, calma, vai dar certo. E eu já estava no processo. E ainda vindo para a igreja dirigir culto. Subi aqui, algumas vezes alguém que é mais antigo aqui lembra que tinha vezes que eu pegava no microfone antes de eu pregar, eu ficava uns 5 minutos chorando, eu desabava chorando.
até me recompor, para eu voltar a pregar e ministrar para a igreja, e vivendo todo esse transtorno dentro de casa. E nesses momentos de desespero, vendo como que a minha família estivesse acabando, sendo traído dentro da igreja, de ministério, de pessoas que você deu a vida e acreditou, e você olha de um lado para o outro e você não vê uma saída, um ombro amigo, e quando vinha aquele desespero, naquele pavor, daqui a pouco o Senhor vinha e dizia: calma, vai passar. Eu sei o que é de um dia para a noite, você está com a casa bem, com tudo fluindo, e de repente tudo cai sobre a sua cabeça. E agora fazer o quê? E agora eu tinha que lidar com a minha dor, lidar com a minha depressão, ajudar a minha esposa, levando ela para fazer sessões de psicólogo, todo aquele processo, levantando para orar, levantando para clamar, e ainda cuidando da igreja, ainda vindo ministrar, e ainda vindo falar de Deus, e ainda pregando para as pessoas. E aí você fala: pastor, por que você é melhor do que alguém? Não, eu estou contando o meu testemunho para dizer para alguém que entrou aqui nesta noite, que acha que tudo acabou na sua vida. Deixa eu te dizer, Jesus ainda tem o controle da tua situação, e Ele pode entrar e mudar a história. Assim estava a casa de Lázaro. Em um dia tudo bem, fluindo, conta, empresa, tudo fluindo. Daqui a pouco entra a enfermidade e acaba com tudo. Daqui a pouco entra um problema e acaba com tudo. E começa a perder, e a casa agora está em luto. Eles poderiam até questionar a amizade deles com Jesus. Mas aí Jesus vem, para diante do túmulo e chora. Até as pessoas que eram de fora olharam e disseram assim: veja como ele o amava. No capítulo 11, versículo 5 diz assim: ora, Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Jesus sempre amou aquela família, independente do problema em que eles estavam passando. E aquele momento de dor não queria dizer que Jesus estava agindo com insensibilidade com a dor deles. Simplesmente Jesus tinha um plano maior. Jesus tinha um propósito maior, que só lá na frente você vai entender por que Jesus está te levando a andar por esses caminhos. Só lá na frente Jesus vai permitir você entender o porquê de algumas traições, o porquê de algumas feridas, o porquê de algumas marcas. Só lá na frente você vai entender e vai dizer: foi necessário, eu precisava passar por isso, para que hoje eu tivesse maturidade, para que hoje eu pudesse ter discernimento, para poder viver o que Ele tem colocado na minha mão e sobre a minha vida. Quem pega essa palavra aí? Oh glória! Deixa eu encerrar, mas eu queria que você fosse profeta na vida de alguém. Fala para ele: calma, vai passar. Fala para ele assim, ou para ela: tudo isso é para o teu amadurecimento, aprendizado, porque está vindo algo grande aí. Se prepara para o testemunho. Estou rabaixo da calavacho da calabada rabachá. Ei, minha raia cheia. É dia plecamaio fácia. Derremas, terremanai. Meu Deus, que presença gloriosa. Meu Deus. E Jesus chora e diz: tire a pedra. Marta diz: já é de 4 dias.
Jesus diz assim: Marta, eu não te disse que se tu creres, tu verás a glória de Deus? Só que aí você olha o texto, e quando foi que Jesus falou para Marta que se ela cresce, ela veria? Na entrada da cidade. Esses dias nós estávamos na oração de 10 às 11 aqui, na segunda-feira, e aí eu estava falando para os irmãos, Deus nos deu essa palavra na noite. Observe que na entrada da cidade, quando Marta chega, Jesus diz: teu irmão vai ressuscitar. Ela diz no último dia, ela falou: não, teu irmão vai ressuscitar, porque aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto? Ela diz: eu creio. Só que da entrada da cidade até o túmulo, ela perdeu a fé. Da entrada da cidade até o túmulo, ela esqueceu da promessa na entrada da cidade. Da entrada da cidade, a palavra: seu irmão vai ressuscitar, porque eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, vai viver. Crê nisso, é crer. Mas quando chega diante do túmulo, ela diz: mas já cheira mal. Quantas das vezes a gente coloca obstáculo para aquilo que Deus quer fazer? Lá na frente ela diz: enquanto ele estava enfermo, o Senhor não veio, deixou para vir depois da morte. Se tivesse vindo na enfermidade, ainda tinha jeito. Depois que morreu, não tem mais jeito. Quando chega diante do túmulo, ela vai continuar no mesmo pensamento, e ela vai dizer assim: Senhor, se tu viesse com um dia de morto, até que poderia ser, que daria certo, mas o Senhor deixou para vir 4 dias depois, e o defunto já está se decompondo, e o cheiro está tomando conta. Eu imagino Jesus olhando e falando assim: mas não é esse cheiro que representa a tua casa. A sua casa não vai ser reconhecida pelo cheiro da morte. Não, não. Oh, racavacho. A tua casa não vai ser reconhecida por esse cheiro. Tire a pedra. Sabe o que Jesus está dizendo para Marta? Marta, ao invés de ficar colocando impedimento, faz aquilo que é para você fazer e deixa comigo o que eu tenho que fazer. Então o seu trabalho é remover a pedra, e o ressurgir, o ressuscitar é meu trabalho. Faz o teu que eu faço o meu. Jesus está querendo falar conosco: o seu trabalho é crer, e o meu é fazer. O seu trabalho é continuar lutando, e o meu é fazer acontecer. O seu trabalho é continuar orando, o seu trabalho é continuar profetizando nesse vale de ossos, o seu trabalho é continuar crendo, e o meu trabalho é fazer as coisas acontecer. O meu trabalho é na hora certa fazer as conexões certas, abrir as portas certas, colocar você diante das pessoas certas. E ela precisava, meu Deus, 9:13, ela precisava tirar aquela pedra. Aquela pedra representa muita coisa. Representa incredulidade, porque já cheirava mal. E ele não pode condenar a Marta, porque não era uma situação fácil de se lidar. Era complicado. Só que uma coisa é quando você lida com um problema que é difícil, sem uma palavra, sem uma direção e sem uma promessa. Aí é desesperador. Outra coisa é você lidar com algo que ele falou que está no controle. Eu lembro de Moisés diante do mar, orando: Senhor, estamos encurralados, vamos para onde? Aí o Senhor diz assim: por que tu clamas a mim? Como é que Deus questiona alguém que está orando? Por que você está clamando, rapaz? Eu não disse para você que eu estou no controle da situação?
Eu não disse para você que eu ia tirar o meu povo do Egito, que eu ia castigar Faraó. Eu não disse para você que eu ia tirar eles e colocar dentro de uma terra boa, ampla, a terra que eu prometi. Então eu já destruí o Egito, eu já castiguei todos os deuses que eles adoravam lá. Foram 10 pragas, Faraó se rendeu, se humilhou, liberou o povo. Tudo isso eu fiz, e tu está preocupado com esse mar que está na frente? Por que tu está clamando? Vai para cima, Moisés, vai para cima, Moisés. Por que tu está com medo? Vai para cima, Moisés. Por que tu está preocupado? Vai para cima, Moisés. O que tu tem na mão? Eu tenho uma vara. Pois é, a vara é a provisão que eu te dei. Então usa, então trabalha, faz a tua parte, que eu faço a minha. Não, alguém pode se manifestar aí diante desta palavra? Deus, eu não sei se eu vou. Deus, eu não sei se eu abro. Meu irmão, você tem uma promessa? Faz o que é para você fazer e deixa o que Deus tem que fazer. É grande. Destire a pedra. A incredulidade, medo, insegurança. Mas sabe o que é interessante? Quando Jesus falou para ela, tire a pedra, ela deu ordem para que a pedra fosse tirada. Ela removeu. E nós precisamos remover da nossa vida aquilo que está impedindo a gente de crer naquilo que Deus tem falado. Você precisa eliminar da sua vida aquilo que está roubando a tua fé e a tua esperança. Você precisa tirar da sua vida. Às vezes são amizades, às vezes são pessoas que não edificam, que não aumentam o teu nível espiritual, que não acreditam nas promessas que você carrega, que não acreditam no que Deus tem. Se você continuar andando com pessoas que não crêem naquilo que você carrega, essas pessoas vão te puxar para baixo. Se a gente fica andando com pessoas que só andam desanimadas, desacreditadas, pessoas que toda hora que você encontra, irmão, estou na prova, irmão, na luta, minha vida estava. Aí tu vai olhar e falar, eu vou falar o que com esse irmão? Eu estou na prova. Eu fui conversar com ele, ele disse que ele já está na prova também. Imagina um pregador que vai falar de Jesus e só fala de tragédia e de derrota. Vai falar para ouvir na igreja, para ouvir uma palavra. O pregador só veio falar de problema. Está amarrado um negócio desse. Querido, ande com pessoas que ainda que estejam passando por problema, crer na palavra que foi liberada sobre a vida dele. Ande com pessoas que dizem, eu também estou na prova como você, mas eu estou crendo. Não está sendo fácil, mas eu ainda estou de pé. Não está sendo fácil, mas Ele está me sustentando. Não está sendo fácil, mas Ele está guiando. Não está sendo fácil, mas Ele tem prometido. Está doendo, mas eu estou crendo. E eu não vou parar enquanto eu não ver a promessa se cumprir. E aí que coisa linda, irmão, para a gente orar. Quando ela tira a pedra, Jesus deu uma ordem e disse, Lázaro, vem para fora. A gente prestar atenção nesse texto, a Bíblia vai dizer que ele veio todo enrolado com faixas. Porque a forma que eles usavam para embalsamar o corpo e fazer com que o corpo ficasse mais dias ali, eles, prestando todo aquele culto fúnebre. Então eles usavam muita essência, então eles enrolavam como se fosse uma múmia, todo aquele corpo com faixa todinho, e derramava perfume, e aquilo ali sustentava. Lázaro, ele está todo amarrado. Jesus deu uma ordem e disse assim, Lázaro, vem para fora. E aí o texto, pastor José, diz que quando Lázaro se pôs na porta do túmulo, Jesus disse para a irmã, desamarra ele e deixa ele ir. Você pegou aí? Agora que coisa interessante, o cabra está lá no fundo do túmulo, todo amarrado, pé em mão, enrolado. Como é que ele vem para a porta daquele túmulo
se ele não podia andar? Como é que ele vem se ele está todo amarrado? Aí você observa que existem coisas que é para a gente fazer e tem coisas que é para Deus fazer. Jesus disse assim: tira a pedra. Se você tirar a pedra, eu chamo Lázaro para a porta. E quando eu trazer Lázaro para a porta, qual é o seu trabalho? Desamarrar ele e tirar tudo aquilo que está impedindo Lázaro de andar. Dizendo: Lázaro, vem. Os anjos pegou Lázaro, irmão, nos braços e trouxe e colocou Lázaro na porta. Todo amarrado. O povão olhando aquela cena. E Jesus disse assim: vai lá e desamarra ele. Então elas tiveram que ir lá. Só que agora eu imagino a alegria com que elas foram encontrar seu irmão. Porque antes eles estavam lamentando por um morto, só que agora eles estão vendo o morto vivo diante deles. Eu imagino elas chorando, eu imagino elas ali glorificando e desamarrando e tirando tudo aquilo. E aí Lázaro abraça as irmãs e elas saem andando, elas vão para casa. E a Bíblia diz que o povo fez um alvoroço muito grande naquele dia. Toda a cidade de Betânia foi impactada. A Bíblia diz que o testemunho da ressurreição de Lázaro sai daquela aldeia pequena e vai para a capital Jerusalém e deixa muita gente perplexa dentro daquela cidade. As pessoas começam a ouvir a história de Lázaro e dizer: o cabra estava morto de 4 dias, todo amarrado, todo enfaixado, e nós vimos ele vir para a porta do túmulo todo amarrado. Nós vimos as irmãs dele desamarrar e ele está vivo juntamente conosco. Você entende? Fica de pé, irmão, senão eu continuo pregando. Vai descendo, e aí eu acabo não respeitando o horário. Por favor, fique de pé. Você entende? Porque tem coisas que Deus... às vezes nós usamos o termo que ele está demorando, mas a gente sabe que nós trabalhamos né? No tempo, no Cronos. Deus trabalha no Kairos. A gente é que fica contando horas, minutos e dias. Jesus não trabalha assim. Então, não tem nada atrasado na sua vida. Não tem nada demorando. Está tudo dentro do plano de Deus, do propósito de Deus e da ação de Deus. Agora, você entende que valeu a pena a espera? Porque o milagre que aconteceu ali saiu de dentro de uma aldeia pequena e percorreu pelo mundo. O que aconteceu ali saiu de um lugarzinho pequeno e percorreu o mundo. As pessoas começaram a falar: como é que pode? Nós nunca ouvimos falar que uma pessoa morta de 4 dias ressuscitou. Como pode? A Bíblia vai dizer que muitas pessoas saíram das suas cidades para ir para Betânia, para ver se era verdade que Lázaro estava vivo. O milagre de Marta, de Maria, o milagre de Lázaro se torna uma situação, se torna um lugar em que as pessoas se deslocam para contemplar a veracidade daquilo que estão falando. Eu vim pregar nessa noite, queridos, para pessoas que entraram aqui, que estão aguardando o agir de Deus. Você que precisa de uma cura, você que precisa de um milagre, você que precisa de uma libertação. Eu vim pregar para você que o Deus que ressuscitou Lázaro, Ele está aqui nessa noite. Eu vim pregar para você que o que Deus vai fazer na tua vida vai mexer com muita gente, vai fazer pessoas vir de longe para saber.
Lembra quando eu falei que ela disse que cheirava mal? O último episódio dessa família foi o capítulo 12 que nós lemos. Jesus vem fazer uma visita para aquela família. Só que quando Jesus vem para aquela casa, o luto havia acabado, o choro havia acabado, a tristeza tinha saído, a casa voltou a funcionar normalmente. Marta voltou a fazer o serviço que ela costumava fazer. Maria costumou voltar a fazer. A Bíblia diz que Jesus vem para aquela casa, e a Bíblia vai dizer que Marta servia e que Maria estava aos pés de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Lázaro, que estava morto, estava sentado com Jesus na mesa. O problema que estava morto, agora está Vivinho da Silva sentado na mesa, conversando, comendo, dialogando. Meu Deus. E aí sabe o que acontece? A Bíblia vem dizer que Maria pega um perfume muito caro, quebra o vaso, derrama sobre Jesus. Com as lágrimas ela molha os pés de Jesus, e com o cabelo ela enxuga os pés de Jesus. E a Bíblia diz assim: e aquele perfume tomou toda. No meio da história, o perfume de morte, de podridão, estava em volta daquela casa. No meio da história, o perfume de derrota, de fraqueza, de desgraça, estava tomando conta daquela casa. Mas quando Jesus cumpriu a promessa, o perfume daquela casa não é mais de luto, não é de pranto, não é de dor, não é de tristeza e não é de desgraça. A Bíblia diz que é um perfume cheiroso, é um perfume caro. Aquela casa transbordava. Feche os teus olhos, por favor, querido. Apresenta diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor a sua vida. Apresente a Ele a sua fé. Talvez você que entrou aqui nessa noite diz: eu não cria mais. Eu já havia desistido, eu já havia abrido mão. Fala para Ele: Senhor, diante desta palavra, eu confesso que a minha fé estava em baixa, mas hoje eu volto a crer e perseverar naquilo que o Senhor falou. Você que está atravessando um momento de enfermidade, um momento difícil, fala para Ele: Senhor, eu creio que o Senhor pode me curar nessa noite. O que é essa enfermidade para o Senhor? O que é este problema para o Senhor? Você pode orar. Você pode orar. Apresente e diga: Senhor, o meu problema para ti não é nada. Ore e diga: Senhor, me ajude a crer. Me ensina a acreditar. Me dá força para perseverar. Jesus está tocando em pessoas aqui nessa noite. Há um renovo de Deus que desce sobre a igreja. Você pode adorar, você pode adorar, você pode adorar. Você pode adorar. Fala com Deus, porque enquanto você ora, enquanto você fala, Ele ministra um milagre sobre a sua vida. Não há enfermidade que possa resistir à sua adoração. Não há males, não há demônios, nem obras de bruxaria que possa resistir um adorador. Ora chora macamba na ravas.
aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso. Se quebre nesta noite, se derrame diante dele. Este perfume vai tomar conta da tua vida, vai tomar conta da tua casa, vai tomar conta da tua família. Deixa Deus te encher, deixa Deus. Aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso. E não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais, sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais, sua presença. E não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais. A presença dele é tudo, a presença dele é tudo. Oh Espírito Santo, aos pés do meu amado, eu quero chorabacalabaxúria. Segura baixinho. Pai, eu quero interceder por cada pessoa que adentrou nesse santuário nesta noite. Cada servo, cada serva que veio adorar ao Senhor. Pai, eu quero ministrar nesta noite a cura. Eu quero ministrar nesta noite, Pai, a libertação. Deus, eu profetizo que essa enfermidade será destruída nesta noite. Eu ordeno que este mal saia. Toda enfermidade, no poder e na autoridade que há no nome de Jesus, eu te dou uma ordem: sai deste corpo agora. Eu te repreendo, enfermidade. Seja destruída agora, seja queimada agora, em nome de Jesus. Senhor, manifesta o teu poder nesta noite. Manifesta a unção da cura neste lugar. Oh, Espírito Santo, o Senhor é lindo. Eu profetizo cura nesta noite. A tua palavra diz que o jugo será despedaçado por causa da unção. Pai, eu quero pedir que haja uma unção sendo liberada sobre o teu povo nesta noite. Que a tua presença seja liberada sobre os teus filhos nesta noite. Que o teu renovo venha sobre nós. Que o teu despertar venha sobre nós. E calavachúria. Comece a receber a presença de Deus. Eu vejo pessoas sendo renovadas.
Deus está liberando uma unção sobre a sua vida. E calabachora macalavasheia mahaio fácia. Eleva chacarravas de calavas. Há uma unção sendo liberada. Há uma unção de cura e uma unção de renovo. Há uma unção de renovo. Há uma unção de renovo. Ereba chacalavasheia. Há uma unção de renovo. Deus está renovando tuas forças. Adai eu faço. Há uma unção que está descendo sobre ti nesta noite. Há um renovo. Sinta a presença dele. Sinta a Há um renovo. Há uma presença que desce, há uma unção que desce. Receba. Vai glorificando, vai adorando. Vejo Deus renovando as pessoas. Vejo Deus te dando ânimo. Tu sabe que Deus tem promessa. Recebe renovo, recebe força para mais. Ai, chamai, ai, placa. Meu Deus, que presença gloriosa. Que unção é essa? Recebe. Shabacalava, chorabacalava, chai. Ai, abacaia, cheia. Meu Deus, recebe. Não pare de crer. O sonho de Deus jamais me abacama, chora, mahai. Ergue-me, rema. Receba renovo, receba, porque o que Deus tem com vocês é grande. Olá, maio, forgue-me que me rabachúria. Eu vejo promessas que vocês carregam. Eu vejo renovo, eu vejo Deus confirmando. Eriaha, Shedereva. Recebe renovo, recebe renovo. Alguém diz assim, vai parar. Alguém disse assim, vai parar, vai morrer. Mas Deus
digo assim: não vai parar, não vai morrer, não vai, não vai, porque o que eu tenho é grande. Receba, receba. Eu não tenho te dito para não temer, porque esse medo eu tenho falado contigo, não temas. Eu tenho falado contigo, não temas. Mas como vai ser, negar? Como irá acontecer? Te digo assim: faz o que você tem que fazer e deixa o resto comigo. Faz o que você tem que fazer e deixa que eu faça o que eu tenho para fazer.
Você é livre. Você é livre. Você é livre. Sua família é livre. Sua casa é livre. Oh glória. Adore, 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 adore. Pai, eu quero te louvar. Oh Jesus, que presença linda, que presença maravilhosa. Quero te agradecer, porque eu sei que tem pessoas recebendo curas, milagres. Eu sei que a tua mão está tocando em pessoas. Eu sei que a tua palavra de ordem já foi liberada para aquele problema, para aquela situação. E os teus filhos irão testemunhar e testificar da grandeza. Pai, que o Senhor venha confirmar essa palavra que foi pregada sobre a vida dos teus servos. Eu, Pai, repreendo todo roubador, Pai, de sementes, todo roubador de fé. Não deixe que essa pessoa venha desacreditar ao sair daqui, mas que ela possa crer diante do túmulo, ela possa crer e tirar a pedra, porque muitos aqui receberão seus Lázaros de volta. Oh Senhor, eu creio e eu profetizo cura, eu profetizo libertação sobre a tua igreja, em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus, amém. Alguém pode aplaudir glorificando? Glória, glória, Tem alguém que quer entregar sua vida a Cristo aqui hoje? Alguém que se encontra afastado? Eu quero orar por você. Onde está a primeira pessoa que quer retornar para a presença do Senhor? Será que temos alguém que quer fazer uma aliança de fé com Jesus hoje? Não tem ninguém? Mesmo depois que o culto terminar, se você quiser, eu vou orar por você, tá bom, querido? Aleluia. Serão 4 elos. Quarta que vem estaremos aqui novamente. E nós estamos orando. Ontem nós subimos um monte, uma glória de Deus, quase que a gente não desce daquele monte ontem. Muito forte o que Deus fez. E nós estamos apresentando esse propósito. Amém? Então guarda o seu coração, guarda essa palavra no seu coração, porque aquilo que para você está morto, para Jesus ainda tem jeito, ainda tem vida. Amém? Amém? Sexta-feira nós teremos o nosso culto. Querido, domingo vai ser o dia da festa, né? Junina. E a gente sabe como é difícil aqui, né? Devido às bombas que soltam, as fogueiras que ficam na rua, é complicado. Então a gente vai antecipar, a gente vai trazer o culto de domingo para sexta-feira, tá bom? Também muitos irmãos vão viajar também. Então sexta-feira eu quero toda a igreja reunida para a gente estar aqui ouvindo uma palavra, adorando a Deus e sendo ministrado pelos céus. Amém? E quarta-feira que vem, segundo elo.